Larissa, você acha que Deus se preocupa com a nossa saúde? Por quê? Eu acho que Deus se preocupa todo o tempo com a gente, né? Mas a questão da família, da saúde, eu acho que é a gente que tem que se preocupar, né? Deus só vai nos livrando ali. Entendeu? Deus cuida, Deus. Mas eu acho que a preocupação, acho que tem que vir mais de nós. Porque Deus já fez o suficiente pela gente e ainda faz, né? Dando fôlego de vida. Bom, eu acho que, assim como o médico, ele só atende os pacientes que vão até ele e ele só vai conseguir resolver os problemas de quem recorre a ele, né? Assim como um cabeleireiro, ele só vai cortar o cabelo de quem vai até o salão, ele não vai conseguir simplesmente intervir na vida de quem não deu essa autoridade a ele. Afinal, a gente tem um livre-arbítrio e ele respeita isso. Porque eu acho que Deus, como o amor, ele está preocupado com os filhos dele. Como ele nos criou, né? Ele se preocupa com o que ele fez, dando amor pra gente, saúde. Às vezes, claro, tem esses probleminhas que a gente passa, mas eu tenho certeza que uma das maiores preocupações para ele é a nossa saúde, o nosso bem-estar. Que bom saber que você está aí. Seja bem-vindo, muito bem-vinda ao Ponto de Partida, um programa que te convida para uma roda de conversa sobre alguns dos assuntos mais incríveis, interessantes, intrigantes e até polêmicos da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu estou aqui na Igreja Adventista Central de Curitiba. Você percebe aqui ao fundo o auditório, parte da nossa equipe já está lá para começarem daqui a pouquinho essa roda de conversa, mas a gente quer muito a sua participação e saber a sua opinião. Você viu aí nas ruas aqui de Curitiba o que o pessoal pensa a respeito da Bíblia. E eu te pergunto, o que a Bíblia é para você? Você sabe que tem gente que tem na Bíblia a palavra de Deus e fonte de autoridade para tudo o que acontece em sua vida. Por outro lado, outras pessoas enxergam a Bíblia como apenas um livro religioso, com conselhos. Tem também aqueles que duvidam que o texto sagrado foi preservado por tanto tempo. Qual é a sua opinião? Você pode interagir conosco no Instagram, beleza? Você pode seguir a gente aqui no perfil que está aparecendo abaixo e colocar ali a sua sugestão, a sua opinião, a sua experiência, né, com a palavra de Deus. Vai ser muito bom interagir com você, tá bom? Bom, agora é hora da gente começar essa conversa, mas antes eu te convido para fazer uma oração para pedir a bênção de Deus para esse momento. Vamos juntos? Querido Deus, nós vamos começar a conversar a respeito da Tua palavra agora. E eu peço uma bênção muito especial para os meus amigos que estão nos acompanhando nesse momento, de casa, do trabalho, talvez com o celular na mão, que todos eles recebam a bênção dessa oração e que a conversa, Senhor, possa nos apontar uma direção segura de como devemos nos relacionar com a Tua palavra e qual é a função da Tua palavra, que é a Bíblia Sagrada, em nossa vida. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Olá para você aí de casa, bom dia, você que está acordando agora, seja muito bem-vindo, chega mais, porque esse é o nosso momento de estudar a Bíblia na TV, aqui no nosso ponto de partida. É o ponto de partida aí para muitas descobertas, para mudança de vida, para decisões importantes. E que legal ter a sua companhia em mais um programa dessa série que está assim, ó, maravilhosa. E você sabe, a Bíblia, ela é um livro assim muito repleto de histórias, de ensinamentos, de conselhos. Ela é um livro de história, ela também é um livro de poesia, ela tem ciência, ela fala sobre direitos, sobre leis e tantos outros temas. Mas você sabia que a Bíblia também fala sobre saúde? Vamos descobrir juntos quais são os conselhos de Deus para mim e para você, para que a gente tenha mais saúde. E para falar desse tema, eu quero dar as boas-vindas aqui para o pastor Marcos Oliveira Júnior. Pastor, que alegria tê-lo aqui para falar desse tema tão interessante que a gente nem imaginava, né? Muitas vezes que a Bíblia também traz aí conselhos. Interessante. Primeiro, né? Muito bom estar aqui, Jordana, mas é interessante saber de que esse tema tem uma relação muito grande com a mente, né, e com o físico. E você que está agora assistindo a gente, fique atento, porque você vai perceber quanta coisa boa a Bíblia fala sobre esse tema chamado saúde.
É isso mesmo. E eu agradeço também aqui a companhia, mais uma vez, do pastor Roberto Ruéfero. Seja muito bem-vindo ao programa. A gente vai discutir, vai aprender muito juntos aqui. A gente fica muito feliz de contar com a sua experiência com a Bíblia. Muito obrigado, Jordana. Que Deus abençoe o nosso programa. Que Deus abençoe você que está nos assistindo agora. Que esse programa possa ser útil para você, para o seu conhecimento, para o seu discernimento espiritual e para a sua saúde, né? Já que o nosso tema é saúde. Exatamente. Olha, Deus, né, o soberano, rei do universo, que rege as estrelas no céu, os astros, que mantém tudo na mais perfeita ordem, se preocupa com a minha saúde, pastor Marcos. Como é que é isso? Conta aqui pra gente. Eu vou para a Bíblia já, tá, Jordana? Lá no texto de 3 João, uma cartinha bem pequenininha, um pouquinho antes de Apocalipse, no verso 2, João, inspirado por Deus, diz assim: Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. E isso me faz lembrar outro texto que está em 1 Coríntios 10, 31, onde diz assim: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Existe uma relação entre a parte mental, física e espiritual. O ser humano, ele é uma junção desses aspectos. E a saúde, ela vai influenciar também no aspecto espiritual. Nós temos, por exemplo, na nossa fronte aqui, o lobo frontal, onde nós tomamos as nossas decisões. E quando a gente tem saúde, a gente tem condição de tomar decisões corretas. A medicina fala isso. E é interessante como Deus já havia revelado isso muito antes de muitas outras leis de saúde virem à tona. E a gente percebe, Jordana, de que Deus ele está preocupado para que a gente não simplesmente emagreça ou tenha uma vida, não é, fitness. Deus está preocupado em ter uma conexão com a gente. E quando a gente cuida da saúde, a gente tem um melhor relacionamento com Ele através daquilo que o Espírito Santo, que tem o papel de nos convencer do pecado, tem a nos dizer. É interessante esse aspecto, né, pastor? Porque há uma expressão na Bíblia, me corrija se eu estiver errada, em que Deus fala que Ele deseja para nós uma vida abundante. Tem como ter uma vida abundante, pastor Ruéfero, se a gente não tiver saúde? Não tem, né? Uma vida abundante, ela deve incluir os 3 aspectos da nossa vida, como está escrito aqui no livro de 1 Tessalonicenses 5, 23. Vejam comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim, olha: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia associa que o corpo, a alma e o espírito devem crescer juntos. Isso que a gente chama de uma saúde integral, não é? Uma vida integral, uma vida plena. Sabe, o desejo de Deus não é que a gente tem que crescer intelectualmente, fisicamente, espiritualmente. Então Deus não quer ninguém que seja um rato de academia e que passe dia e noite na academia, mas não cuida da mente e não cuida da sua vida espiritual. Tem que ter um equilíbrio, né, pastor, entre essas 3 áreas. Tem que cuidar da vida espiritual, tem que cuidar da vida física, do corpo e tem que cuidar da mente, as 3 coisas juntas. Quando nós crescemos de maneira equilibrada, nós nos tornamos completos para Deus e aí sim conseguimos ter uma vida feliz, uma vida plena. Que bacana. E a Bíblia tem algum conselho, alguma coisa prática que ela oriente a gente a fazer para que a gente tenha mais saúde, para que a gente seja mais saudável? O que a gente pode aprender no livro sagrado? Bem, vamos lá para a criação. No livro de Gênesis, no capítulo 1, 29, aqui tem uma orientação sobre a questão da alimentação. Qual foi a alimentação primária que Deus deixou para a humanidade? Lá diz assim: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Eu estou falando agora de alimentação. A saúde é muito mais ampla do que a alimentação. Mas é um dos pontos, não é? E conforme diz aí, por exemplo, né, Hipócrates, que foi um pai da medicina, que nós somos o que comemos. Então Deus disse assim: esse é o alimento, né, original. Mas pastor, tem outro tipo de alimento? Sim, em Levíticos capítulo 11, a gente encontra os tipos de carne. Interessante que existem carnes que Deus
permitiu que a gente deveria comer e outras que Deus disse que não deveria. Isso é válido ainda hoje. Ainda hoje, a minha esposa é bióloga e ela me disse uma coisa uma vez que eu achei interessante. Ela fazia às vezes algumas experiências na sala de aula com peixes de couro e peixes de escama. E um dia eu perguntei para ela, e ela disse que explicava isso para os alunos, os peixes de couro normalmente são aqueles que ficam lá embaixo, nos rios, nos oceanos, e que comem os dejetos. E os peixes de escama são aqueles que comem os alimentos mais pela superfície. Aí eu pensando, por que será que Deus disse, por exemplo, no caso dos peixes, que Levíticos fala, que não deveria comer os de couro? Porque eles comem dejetos, e no momento em que eu como aquele peixe de couro, automaticamente eu estou comendo também esses dejetos que ele ingeriu. Então não é à toa que Deus deu leis. Como nós já vimos, em algum outro momento aqui no programa, as leis servem para nos proteger e as leis de saúde não são diferentes. Então, isso significa que as leis de saúde do Antigo Testamento, porque a gente tem essa impressão, pastor Réfero, de que porque o Antigo Testamento já passou. Não sei por que a gente tem essa impressão de que agora só vale o novo, Então, essas leis de saúde que estão ali listadas, por exemplo, como essas da alimentação que o pastor mencionou em Deuteronômio, elas não foram abolidas, elas continuam vigentes e a gente pode aproveitar esse conhecimento para ser mais saudável, é isso? Certamente. Nós já estudamos aqui, Jordano, sobre a Bíblia e já entendemos que a Bíblia toda ela é válida para a nossa vida, para a nossa salvação, que o Velho Testamento ele é tão válido quanto o Novo Testamento. É uma coisa relativamente até simples de entender porque essas leis valem ainda hoje. Vejam, essas leis elas têm a ver com saúde. Então as carnes que Deus proibiu que nós comêssemos, elas são ruins para a nossa saúde. E não é porque Jesus morreu na cruz que essas carnes agora passaram a ser saudáveis para a nossa saúde. Veja, Jesus não veio aqui à terra derramar o seu sangue para purificar cavalo, para purificar porco, para purificar camarão. Ele veio até aqui a esse mundo para purificar seres humanos. O pastor Marcos já leu esse texto, mas eu gostaria de repetir, que está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que diz assim para a gente, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não importa se é no tempo do Antigo Testamento, se é agora, no tempo que nós vivemos, tudo que nós fizermos, devemos fazer para honrar, mesmo aquilo que a gente come, para honrar a Deus em tudo que fazemos, inclusive naquilo que nós comemos. Pastor, o senhor tocou num ponto importante. A gente está aqui se detendo nesse aspecto da alimentação, segundo a Bíblia. Mas o senhor leu aqui, quer comais, quer bebais. A Bíblia fala de algum tipo de bebida que não é saudável, que é prejudicial e que nós deveríamos evitar? Sim, Jordana. Eu vou ler o texto de Provérbios, capítulo 20, verso 1, para dar um exemplo, tá bom? Provérbios 20, verso 1 diz assim, o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Olha que interessante isso. Mas alguns questionam, mas Jesus não transformou água em vinho em João 2? Aí que está o ponto. A palavra vinho aqui no hebraico é ain, que significa vinho fermentado. E no grego nós temos uma palavrinha chamada oinos, que também pode ser traduzido tanto para o vinho fermentado como para o suco de uva. Como é que eu sei que Jesus transformou água em suco de uva em João 2, lá nas bodas de Caná? Porque não houve bebedice, não houve confusão. Porque, veja só, a Bíblia não se contradiz. A questão é uma simples questão de tradução. Então, nós temos no grego uma palavra que serve tanto para suco quanto para vinho fermentado. E aqui no hebraico está dizendo justamente do vinho fermentado que não é bom. Então a Bíblia diz que quem é vencido por ele não é sábio. Ou seja, a Bíblia não iria se contradizer em um verso falando que não é sábio consumir bebida alcoólica e no outro Jesus fazendo, ia ser totalmente antagônico. Então, realmente fica mais claro, uma questão de interpretação. E realmente é uma situação muito difícil, pastor? Quem sabe a pessoa que está nos assistindo em casa e nossos amigos já tem presenciado uma situação de uma pessoa embriagada. Como é triste. A gente vê não só o aspecto da saúde, mas os próprios lares, a família, ela fica destruída muitas vezes devido a essa situação do alcoolismo. E é algo que a Bíblia, há quantos mil anos já falava, pastor? Que era algo que não era bom, que não era sábio, Por isso que Provérbios capítulo 20, versículo 1 diz assim, olha, o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio.
Também Salomão diz em Provérbios, no versículo 31 e 32 do capítulo 23. Então, capítulo 23 de Provérbios, 31 e 32. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Quer dizer, esse é o vinho alcoólico que está falando, né? E continua, pois no final morderá como a cobra e picará como o basilisco. Então, a bebida alcoólica, ela é uma armadilha. E não só a bebida alcoólica, não é, Jordano? A gente pode incluir aí todos os tipos de vícios. Ou eu sou escravo de Jesus, ou eu sou escravo dos vícios. Paulo diz assim, eu, Paulo, servo, doulos, escravo de Jesus Cristo. Mas se eu sou viciado em cigarro, em nicotina, em drogas, em bebida alcoólica, qualquer coisa que me escraviza, em cafeína, qualquer coisa que me escraviza, e que aquilo é o meu dono, então Jesus não é o meu dono. O meu dono deve ser Jesus Cristo, eu devo pertencer a Cristo. Nenhum tipo de vício, quer dizer, aquilo que me escraviza, ele é permitido pela Bíblia. Que interessante. O pastor Marcos até chegou a mencionar aqui da questão, né, do lóbulo frontal, de como algumas substâncias, alguns alimentos e bebidas, né, agem, né, sobre essa área cerebral e prejudicam realmente o nosso discernimento, né, e tudo mais. Mas existe alguma razão espiritual, pastor, pela qual Deus pede que a gente cuide da nossa saúde? Sim, eu quero fazer menção a 2 textos bíblicos. O primeiro está no Salmo 24, verso 1, diz assim, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, primeira coisa, Jordana, nós não somos donos do nosso nariz, como às vezes a gente diz. Na realidade, Deus é dono do nosso nariz. A Bíblia diz que Ele é o dono da terra, inclusive nós somos propriedades dele. Em 1 Coríntios capítulo 6, diz assim, verso 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? A mesma ideia. Verso 20, porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Tem gente que diz assim, o que entra, né, não tem problema, né, o problema está no que sai, né? Queridos, nós precisamos entender uma coisa, não tiremos o texto do contexto. Na Bíblia fica muito claro que Deus se preocupa com a nossa saúde. Por quê? Porque esse corpo, além de ser dele, é o templo do Espírito Santo. E a gente não pode esquecer isso. Então, eu não posso fazer as minhas regras. Alguns dizem assim, meu corpo, minhas regras. Isso não é bíblico. Isso são ideologias que podem estar por aí, mas na Bíblia não. A Bíblia diz, este corpo, regras de Deus. Ou seja, Cristo habita em mim, logo as regras não são mais minhas, é Ele que toma as decisões. Pastor Roberto, como é que o senhor aplica isso na sua vida? Me conta um pouquinho, porque o senhor tem ali, quantos anos faz que o senhor segue a Jesus, quanto tempo faz que o senhor tem uma vida ministerial, e como é que é essa vivência no seu dia a dia das leis de saúde? Dá um exemplo para o pessoal aqui de casa que está nos acompanhando. Desde que eu nasci, Jordana, a minha família já era cristã, né, adventista, quando eu nasci. Então eu vivo buscando essa compreensão bíblica e seguindo essas regras desde que eu nasci. Então, até por isso, para mim, algumas coisas que estão na Bíblia são até fáceis. É, né? Mais natural. Né? É mais natural, de uma experiência. Mas eu tenho percebido hoje no mundo, Jordana, muitas pessoas, inclusive muitos irmãos evangélicos, descobrindo essas verdades. Outro dia eu estava no meu feed de notícias ali do Facebook ou do Instagram, não me lembro, e apareceu um pastor bem conhecido evangélico, um irmão nosso, e ele dizendo, olha, quantas regras de saúde eu descobri, e ele escreveu um livro sobre isso. Então eu fico feliz com esse despertar das pessoas para essas leis de saúde que estão na Bíblia. Então a alimentação correta. Você sabe que nós temos 8 remédios, Jordana, que a gente pode usar, que eles são gratuitos. Então você tem, olha, uma alimentação correta e equilibrada, com muitas frutas, verduras, com pouco uso de alimentos derivados de animais, isso é muito saudável para a gente. Você tem o descanso adequado, Deus nos deu um dia de descanso de 24 horas nas 7 dias da semana, para que eu pudesse descansar minha mente e o meu corpo. E a gente geralmente não entende isso como um princípio de saúde, né? A gente costuma pensar mais diretamente em exercício físico, alimentação, e esses outros remédios acabam passando por alto mesmo, né? Exatamente. Então, descanso adequado, o exercício físico que a gente precisa fazer, nosso corpo foi feito para se exercitar, nós precisamos ter o uso de bastante água.
respiração correta e adequada e confiança em Deus. Se a gente tiver tudo isso é de graça, não é verdade? Tudo isso você pode conseguir de graça na sua vida. Interessante, né? Não precisa estar comprando remédios caros e gastando muito dinheiro com isso. Se você usar esses remédios naturais na sua vida, com certeza você vai ter uma vida tranquila, uma vida plena e vai viver o suficiente nessa vida para ter uma vida assim correta. E se preparar, claro, para a nossa vida eterna, que isso é o mais importante de tudo, né? Que legal. E olha, eu sei que o pastor Marcos, por exemplo, é vegetariano. Pastor, isso é devido ao seu conhecimento bíblico? Foi uma decisão que está relacionada a isso ou não está ligado a essa questão bíblica? Está totalmente ligado à questão bíblica. Não foi uma decisão fácil. Na realidade, eu queria que meus filhos não comessem carne por uma questão de entender de que o plano original de Deus era sem. Não é pecado comer carne. A Bíblia dá aqui as carnes puras e impuras. Mas eu entendi que isso seria melhor para a minha vida porque eu queria ter uma mente melhor. E eu percebi que isso fez bem para mim. E durante 27 anos, Deus tem me dado alegria. Não vou dizer que eu não tenho a tentação. A gente não pode ser hipócrita, porque a carne é gostosa. Mas eu entendi que isso faria bem para a minha vida espiritual, para o meu relacionamento com Deus. Mas está aí. Quem sabe não seja essa a decisão que o nosso querido amigo e amiga está assistindo, tenha que tomar. Talvez ele tenha que abandonar o cigarro, talvez tenha que abandonar, quem sabe, a bebida, talvez tenha que abandonar até as drogas, não sei. Mas a gente precisa entender que esse corpo, ele tem um dono, e esse dono é o nosso Deus. Muito bem, quantas coisas incríveis, quantas informações a gente tem recebido aqui no Ponto de Partida. O ponto de partida é aqui para uma vida melhor, como eu falei antes para você, para decisões importantes. E se essas decisões envolvem a sua saúde, o seu bem-estar, com certeza elas são ainda mais importantes. E sabe, a gente recebeu aqui diversos conselhos bíblicos. É claro que muitas vezes a gente não consegue colocar tudo em prática de uma vez só. Mas a gente pode ir aos pouquinhos, um passinho de cada vez, fazendo uma coisinha de cada vez. Pastor Roberto citou aqui 8 remédios da natureza, que são gratuitos. De repente a gente começa a cuidar mais da rotina do sono. De repente a gente começa a desenvolver mais a nossa confiança em Deus para ter paz no coração, lançando sobre Ele a nossa ansiedade, né? Mandando a ansiedade e o estresse para bem longe. Quem sabe a gente consegue aí ter uma alimentação mais natural, né? Desembalar menos, descascar mais. E tem tantas coisas incríveis que a gente pode fazer pela nossa saúde. E sabe, como foi colocado aqui, como a Bíblia diz, o nosso corpo, ele é um templo, ele é um santuário. Se você quiser que Deus habite em você, que Deus habite no seu coração, se eu quiser que isso seja uma realidade na minha vida, nós precisamos cuidar da nossa saúde. Fica a dica, fica o nosso recado aqui para você. Você pode recapitular os programas. Se você está chegando hoje, pode assistir os programas anteriores também, que estão linkados aí no nosso endereço no YouTube, na tela aí na sua TV. Muito obrigada pela sua companhia. Foi uma alegria ter você mais uma vez aqui no Ponto de Partida. Um super abraço e até o nosso próximo encontro. E o que você achou então do programa de hoje? Curtiu a conversa? Que bom! Espero que a Bíblia faça parte da sua vida, da sua rotina cada vez mais. Agora, um convite muito especial para você. Você sabe, agora a igreja está fechada para a transmissão do programa, mas 19h30, hoje à noite, você pode vir aqui com a sua família, com seus amigos, para aprofundar um pouco mais a sua compreensão a respeito da Palavra de Deus. Você será muito bem-vindo aqui. Além disso, você pode interagir conosco através do QR Code que está aparecendo aqui na tela, porque a gente pode orar por você, a gente pode estudar a Bíblia com você, enfim, você pode estreitar ainda mais o seu contato conosco, vai ser um prazer termos esse relacionamento cada vez mais próximo, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo programa. E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Doutor Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós.
Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã. Imagina a relevância de escolher o meu futuro profissional. Priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino.